Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer aqui todas as minhas dicas, todas as minhas opiniões, muito sinceras mesmo, sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também vocês nos acompanham pelo YouTube. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, é muito bom ter todos vocês por aqui. E essa semana a gente já começa o nosso episódio, sem muito mais delongas. Essa semana vai ser a nossa última semana da 7ª temporada nossa aqui do nosso podcast. Já tem muita coisa que a gente tá passando aqui da hora. E eu tô, bem cansada, não sei por quanto tempo eu vou conseguir aguentar, mas a gente vai tentar aí fazer o máximo para trazer aqui as nossas indicações. Então, por isso que eu sempre falo para vocês indicarem nosso conteúdo para seus amigos, também tragam as suas indicações também, é muito bom essa troca aqui de experiências. Então, vamos começar o nosso episódio de hoje sobre algumas coisas muito interessantes que estão saindo por aí. Tem coisa que eu sinceramente não lembro, eu já trouxe, porque como é muita coisa que eu acabo lendo, que eu acabo consumindo, então tem hora que eu fico pensando, rapaz, será que eu falei dessa série? Rapaz, será que eu falei daquela outra? Mas assim, a gente vai trazendo aqui as nossas indicações e, né, enfim, fica aqui sempre esse adendo aqui para vocês. Essa semana a gente vai falar de algumas produções da Netflix, e também de outros conteúdos, nos cinemas mesmo, tá saindo muita coisa. Esse ano de 2025 tá sendo um ano excelente de produções. Tem coisa que a gente releva, tem coisa que começou a sair no ano passado, mas só agora, né, realmente pintou nos cinemas, aí nos streams, mas tem coisas bem bacanas pra gente tá trazendo hoje. Então agora a gente vai falar, começando as nossas duas indicações de série da semana. Ambas as indicações são da Netflix. Duas séries assim que eu acho bem interessantes. Tem uma delas que eu gostei muito das primeiras temporadas. Eu não cheguei a vê-la toda, eu ainda estou assistindo ela. Ela não é uma série nova, é uma série de já um certo tempo que está na plataforma. Mas é aquele negócio, a gente vai vendo as coisas no momento em que a gente consegue assistir. E essa foi uma delas. Essa a gente vai falar da série The Sinner. Ela já está há um tempo disponível na Netflix. São 4 temporadas, se eu não me engano. É uma antologia policial. Então, assim, são temporadas que vão tendo alguns casos bem diferentes e tal. Mas o que eu achei interessante nessa série e o porquê que eu estou trazendo ela aqui? Eu confesso que a primeira temporada, como é uma coisa assim, que a gente já viu disso várias vezes. Mas quando a gente fala de esses, tipo séries policiais, séries de true crime, como um todo, quando a gente fala disso, a gente fala de séries assim em que a gente vê pessoas que têm a mente má, né, digamos assim, e eles vão cometendo seus crimes. Essa antologia policial, ela é um pouco diferente, porque a questão dela é que elas são várias histórias de vários casos, aquelas histórias de clássicas de casos da semana. Só que aqui a gente vê que são pessoas comuns cometendo esses crimes. Ela me lembrou muito aquela vibe, quase das séries que já tem algum tempo que estão por aí, por exemplo, como a NCIS, como a CSI, como a Criminal Minds. Só que a Criminal Minds, ela tem uma especificidade maior, sabe? Então, realmente são serial killer mesmo, são pessoas bastante perigosas, com alta periculosidade. Aqui não, já são pessoas bem comuns mesmo, que acabam cometendo crimes. Então tem-se muito essa questão da investigação, mas o plot mais interessante
dessa série, de todos os casos que ela envolve. Aliás, tem esse detetive aqui que eu acho um detetive assim bem interessante, que é o detetive Harry Ambrose, né? E a ideia dessa série, ela é exatamente colocar assim, não exatamente só a vítima ou só o acusado. Me parece que tem uma outra série que ela lembra muito essa série aqui. Eu realmente não vou me lembrar agora, mas o plot da série é muito parecido com essa outra. Mas você descobrir qual o motivo, uma vez que são pessoas comuns que cometem esses crimes. Então eu acho assim, a quarta temporada ela é um pouquinho mais fraquinha, né? Assim, o pouquinho que eu vi, eu vi assim a série, eu vi a primeira toda, vi uma boa parte da segunda e eu depois fui dando as puladas pra frente pra gente ver como é que é a premissa. E muita gente acabou não gostando da série, parece que ela foi até cancelada, mas assim, porque teve essa conexão do criador com a emissora que estava produzindo a série, acharam melhor ter o seu ponto final na série, não foi nem por causa de audiência. A série é uma série bem interessante. Eu falo, ela tem pontos altos e baixos, como toda série tem, tá? Isso aí, se você for pegar todas as grandes séries também, isso acontece demais. Mas essa série eu achei ela bem bacana, porque essa estrutura dela já é diferente da estrutura que a gente está habituado a essas outras séries que a gente vê por aí. Então eu falo assim, vale a pena, principalmente pelas duas primeiras temporadas. Eu particularmente gostei bem mais das duas primeiras, ou o que eu vi até agora. Eu tô ali praticamente começando a terceira, mas assim, é uma série bem interessante, tá? Vale a pena, se é o tipo de série que você gosta, vale muito a pena a experiência. Então, The Sinner está disponível na Netflix, né, até o momento. Enfim, essas coisas podem mudar com o tempo, mas é uma série boa, na minha opinião. Eu particularmente gosto de série policial, eu gosto das séries investigativas, eu realmente é um tipo de série que me atrai. Então ela ficava ali no catálogo, me vê, me vê, me vê. Eu decidi dar uma chance para ela e eu gostei bastante da expectativa. Então, se vocês gostam desse tipo de série, pode ser uma série boa para você. Já é uma série mais antiga, me parece que ela é de 2021, tá? Não é uma série muito nova, não. Pode, enfim, os catálogos dos streams têm essas mudanças, de qualquer hora a série sai. Mas até o momento ela está disponível na Netflix para vocês acompanharem. Então eu quero saber, apesar que é uma série antiga, não está mais no hype, diga nos comentários se você já assistiu essa série, se vocês acham ela interessante, se na época vocês desistiram de assisti-la por algum motivo, traga as suas opiniões. É bom saber a opinião aí da galera, quem já assistiu, quem nunca viu ela ainda, que decidiu dar a chance, né? A opinião de vocês é bem bacana. Nós não vamos estender muito, porque hoje é um dia bem atípico para mim, mas a gente vai fazendo aí o que dá para fazer. Na nossa segunda indicação de série da semana, a gente já vai falar de uma série que já estreou recentemente na Netflix. É uma série, porque assim, é uma série que, enfim, a pessoa come, lê, troca, é uma coisa doida aqui. É uma série que lembra muito um documentário, que a gente já falou sobre ele, que está disponível no Globoplay. Mas eu falo, não é exatamente a mesma história, né? O pessoal do Falando de Nada entrevistaram recentemente. Aliás, é um programa bacana, se vocês não acompanham Falando de Nada pelo YouTube, pelas plataformas de áudio, é bem bacana de acompanhar. É uma série nova que está surgindo aí, parece que tem rumores de uma possível negociação para a segunda temporada já, ela já estreou recentemente, finalzinho do mês de outubro. E é uma série que ela vai contar sobre esse, como é que eu posso explicar? Essa verdadeira batalha mesmo
entre essas facções que envolvem mais, que estão mais envolvidas aí no negócio do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Então, a gente já falou sobre esse documentário, que é o Vale o Escrito, né? Excelente, aliás, só que lá é um documentário que fala mais sobre os grandes nomes que são envolvidos ali, que tem envolvimento com N coisas, né, ali. Acabou até sendo enraizado mesmo na cultura carioca. Mas nós vamos falar, nesse caso não é de Vale Escrito nós já temos resenha aqui no canal, você pode procurar aí nos outros episódios, mas nós vamos falar sobre a nova série, né, que é Os Donos do Jogo. Gente, que elenco maravilhoso que está aqui nessa série. Além de nomes conhecidos, né, como a Mel Maia, a Júlia Biscaio, a Juliana Paz, Chico Dias, monstro maravilhoso. Chico Dias, sou fã dele, bato palma lindamente. Mas é uma série que tem nomes novos também, então tem essa mescla de talentos que a gente tem por aqui e que às vezes você pode ter um preconceito com série brasileira, você não faz ideia do que você está perdendo. Eu falo que desde 3%, também um grande sucesso da Netflix, o Brasil tem produzido muita coisa bacana nesses últimos anos, então vale a pena perder um pouquinho do preconceito e assistir a série, que ela é muito, muito, muito legal. Eu assisti os primeiros episódios já, tô assistindo ela aos poucos, quando dá, porque, enfim, as coisas tá feias aqui do meu lado. Mas nós vamos falar porque é uma série que eu acho que ela promete, eu acho que ela é uma série que dá para fazer uma boa roda de conversa com ela, tá? É uma série que a gente vai ter essas 4 famílias envolvidas nessa disputa entre quem vai comandar essa rede que é o jogo do bicho, que iniciou de uma forma lá atrás, vamos dizer assim, com o Castor de Andrade, e teve a ver ali em vários envolvimentos. E aqui é uma história um pouco mais, como é que a gente pode dizer, mais atualizada, né, com relação a Vale o Escrito, mas tem a ver também com a família Guerra, a família Saad, família Fernandes. Tem uma outra família, deixa eu até ver aqui na minha colinha, que é os Moraes, né? Então, assim, são essas 4 famílias, Saad, Fernandes, Moraes e os Guerra, e eles estão nessa disputa entre esse poderio que movimenta milhões, se não for dizer bilhões. Então é uma série que a gente vê de tudo, a gente vê dessa ascensão. Por que eu falo que é uma série que acaba lembrando a Vale o Escrito? Porque tem o caso daquelas 2 irmãs que elas entram, né, nessa disputa uma contra a outra, né, elas não tinham uma relação tão amorosa assim e que acaba pegando, chegando, né, a proporções muito maiores do que se imagina. Então é algo que você vai vendo, é como se fosse uma mini novela, mas uma coisa assim muito bem construída, muito bem feita. Essa produção aqui, nessa direção, essa produção dessa série, é da mesma produção de outras séries, como por exemplo a DNA do Crime. Tem umas outras também que até no próprio programa, acho que no último programa Falando de Nada, eles comentaram, né, a Aline e o Michel, com relação às produções e tal, sobre essa direção dessa série, e que é muito bem feita, muito boa mesmo, e eu gosto bastante de todas essas, né, que eles têm ali envolvidos. Me parece que tem uma na Max, tem outras aqui, então é realmente uma grande produção, o elenco está muito bom, a fotografia está linda e impecável. E é uma série que, olha, não dá nem para você dormir no ponto, porque é uma série que
ela tem aqueles episódios bem frenéticos, ela tem essa sensualidade que o brasileiro tem mesmo, então vai ter ali cenas que você pode achar que é bastante exagerada, mas enfim, depende muito do seu gosto. Mas eu falo que ela tem bem aqueles toques de novela, sabe? Você ainda que assiste novela, eu particularmente não tenho nem tempo mais para assistir novela, diante da minha rotina atual, né? Então acho que é por isso que eu tô tão moída hoje. Então, assim, a gente tem essa produção aqui muito bem feita, muito bem bolada, vale a pena demais de acompanhar. E se você viu a Vale o Escrito, vale a pena você acompanhar essa série. Se você não viu, vale a pena você acompanhar as duas, uma documentário no Globoplay e essa aqui, olha, excelente. Está disponível na Netflix, acho que ela entrou no dia 29 de outubro, se eu não me engano. Foi na última semana de outubro que ela entrou. Ótima, vale muito a pena vocês acompanharem essa série aqui. Eu não quero nem contar muita coisa, porque se eu for contar a coisa vai dar até spoiler, mas tem umas coisas bem bacanas aqui, mas vale a pena vocês conhecerem essa história e se adentrar um pouquinho mais sobre esse universo que às vezes a gente acha quando fala da violência aí no Brasil, igual, até a gente mais uma vez relembrando os nossos irmãos cariocas aí que estão passando por um perrengue no Rio de Janeiro, né, e que as forças aí dos governos consigam olhar com carinho para o Rio e dar uma resposta mesmo, não é ficar só dando vítima, né? Porque quem está na linha de fogo, infelizmente, é a população, a gente sabe disso, há quanto tempo que a gente sabe disso. E aí depois tem essas questões sobre como que surgiu, tem também uma série no Globoplay sobre, eu acho que a série chama, a gente até falou sobre ela aqui já, acho que o jogo que mudou tudo é mais ou menos um pouco sobre essa criação das facções que hoje tem uma delas que acaba mandando em boa parte ali de alguns locais, pelo menos do Rio. E assim, dá uma certa tristeza de ver que a população está passando por esse perrengue todo. E que Deus abençoe a galera do Rio e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente só não sabe como, né? Porque o perrengue lá tá bravo, infelizmente, né? A gente fica triste de saber disso, mas é a vida, né? É a coisa que a gente não queria que jamais acontecesse com eles. Mas é uma minissérie boa, então, assim, quando a gente fala de violência, a gente acha que é só mesmo ali essa questão dos entorpecentes, né? Mas não, tem muitas outras coisas acontecendo ali, e o jogo do bicho é uma delas, e é uma forma de você... É ficcional, mas dá para você entender um pouquinho como funciona essa questão do jogo do bicho, como se tornou, o que é, e também tem, acho que, facções criminosas que tem a ver com isso aí. Vale bastante a pena conhecer essas duas séries. Os Donos do Jogo é muito boa, aliás, também. E as duas da Globoplay também são muito boas. Então fica essas duas indicações de série da semana. E aí, você já começou a assistir Os Donos do Jogo? Dá aí pra gente as suas impressões da série, o que vocês estão achando aí. Vale a pena muito saber da opinião de vocês. Eu quero muito conhecer a opinião de vocês sobre essas duas séries aí da semana, das nossas indicações aqui. Novamente, a gente não vai ter ainda as nossas indicações de resenhas, né, de livro. Eu tô até devendo várias resenhas de livros para vocês, mas porque a saúde aqui não tá muito boa, então eu tive que dar descansada aí para aguentar o rolê, porque meu sistema tá meio bruto hoje. Mas vamos então às 3 indicações de filmes da semana. Em breve vou trazer as resenhas, né, no YouTube, e vai dar tudo certo no final. Mas eu realmente preciso de dar uma descansada, porque a coisa está meio feia pro meu lado. Então, nessas 3 indicações de filme, a gente vai falar o seguinte. Um desses filmes foi meio lançado no ano passado. Eu já vi até resenha dele, como que é o filme, então eu fiquei super curiosa para ver esse filme. Eu cheguei a comentar sobre ele, né,
num podcast. Eu só não lembro se eu já falei sobre ele aqui. Eu acredito que não. Mas se eu já falei, a gente vai acabar falando de novo, porque como agora que ele já entrou nos cinemas, é um filme assim que a gente, quando conhece as histórias ali, por exemplo, você vê as histórias das princesas da Disney, vamos lá. Você acha mesmo que as histórias são aquelas histórias lindas, fofinhas ali, da Ariel, da Cinderela, da Moana, sei lá, das princesas da Disney, Branca de Neve? Mas aquelas histórias são histórias bem macabras, né? Elas não são histórias realmente para as crianças dormirem, né? Assim, felizes. Na verdade, ali os irmãos Grimm e aí outras histórias que acabaram juntando e formando elas, não são histórias assim tão lindas, né? São histórias, algumas ali bem macabras mesmo. E essa daqui é uma parte da história que envolve a Cinderela, né? Se você for pensar bem, ela envolve a Cinderela aqui. Mas a protagonista não é a Cinderela, né? A protagonista aqui é a meia-irmã dela. Gente, se você tem nervoso de algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo assim. A pessoa, vamos supor que a pessoa tá correndo e bate o nariz, assim, no lugar. Se você tem nervoso desse tipo de cena, às vezes esse filme aqui você vai ter que passar batido por ele. Porque tem um gore aqui bem assim, sabe? Mas se você gosta desse tipo de filme, se é o tipo de filme que te agrada, que te atrai, esse aqui com certeza é pra você. Eu lembro que eu já falei de algumas coisas sobre esse filme, por isso que eu tô confusa de saber se eu realmente falei sobre ele mesmo ou não, mas eu acredito que não. Porque agora nós vamos falar do filme A Meia-Irmã Feia. Eu não achava essa minha irmã feia, mas ela se acha que eu posso fazer por ela, né? Aqui, então, a gente vai ter eu vou dizer que é um reconto da história da Cinderela. Porque, sim, a história da Cinderela não é fofa. Se você conhecer realmente a história real ali, né? Enfim, que engloba essa história da Cinderela, você vai entender que a história não é muito bonitinha, não. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as impressões, né? E sobre um pouquinho da sinopse desse filme. Porque, nossa, Jesus amado. Tem umas cenas aqui que tem hora que você fica pensando, como que a pessoa consegue esse esquema? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as impressões desse filme para vocês. Então, aqui nessa história, a gente vai acompanhar a Elvira, que é a meia-irmã da Cinderela. E é um filme que os anos ali mais ou menos que se passam essa história, é aqueles anos lá bem antigos lá do século, parece que é século XVIII, mais ou menos, XVII, uma coisa assim. Então ali, essa questão que, quando a gente fala é um terror barra comédia, que, nossa, tem umas cenas aqui que só Deus. Essa época, a gente tem que entender que essa questão do casamento, né, se tiver barulho relatórios, os meus sobrinhos aqui, tem essa questão muito assim do casamento, que é algo assim que às vezes a família está naquela situação extremamente periclitante, às vezes o patriarca deixou a família numa enrascada sem tamanho. Isso aconteceu muito, tá, gente? Ali século XV, século XVIII, século XIX, muita gente se ferrou em jogos, né, e deixou a família numa situação quase moribunda. E aí, aqui a gente tem essa família que está nessa situação não muito desagradável. Tem ali a sua meia-irmã, que é muito bonita, é muito assim distinta, é inteligente. Você vê que ela tem dotes de conquistar o príncipe, né, que está ali naquele rolê ali. Mas aí tem essa meia-irmã que, né, ela também quer ter os seus dias de glória. Por que não ela também ter os seus dias de glória? E aí, para ela meio que tentar dar assim, essa empurrada
na irmã, deixar essa irmã lá bonitona para escanteio, a Elvira, ela meio que aceita alguns conselhos da mãe dela, e ela vai fazendo ali algumas coisas que na época eram feitas quando a mulher não era assim considerada tão bonita para a sociedade, e questão de estética. Outra coisa que nos dias atuais continua esse negócio que escraviza a mulher até hoje. A mulher tem que ser assim, tem que ter essa altura, tem que ter esse cabelo, essa cor de olho, como se somente isso fosse suficiente para que você tenha algum tipo de sucesso, é como se o seu intelecto também não funcionasse para nada, né? Enfim, essa questão, né, desse status quo ali era muito importante nessa época. E aí vai a Elvira, né, se submeter a esse tipo de intervenções para que ela possa, então, conquistar o tal do príncipe. E, gente, vamos lá. Às vezes, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, a questão da estética, o qual papel a mulher acaba se subjugando para poder se encaixar num local, numa caixa que não é para ela. Assim, para a gente que é mulher, não é a melhor coisa do mundo. Não é a coisa mais fácil do mundo. Vocês podem ter essa certeza, tá? E é muita coisa que a mulher escuta. Mas, gente, eu acho que também tem épocas e épocas, né? Mas você vê uma mulher chegar nesse ponto que essa aqui chegou, assim, tinha cena que você ria, porque a cena era muito cômica, mas ao mesmo tempo era trágica. Porque o que essa mulher faz com ela é algo horroroso, tá? Assim, no dia que você vê o filme, você tem umas coisas que você ri de nervoso, outras você ri porque você acha engraçado, porque é muito cômico algumas coisas ali. Mas geralmente a comédia, ela tem uma pitada de aquele tapa na cara social, sabe? E esse aqui tem isso. Eu acho que dessas histórias, digamos, de contos de fadas, é uma das histórias assim que mais joga na nossa cara essa questão do status que a mulher ela entra na sociedade. O quão bonita a mulher precisa ser. Ela precisa ser alta, ela precisa ser baixa, ela precisa ser magra, ela precisa ter os cabelos claros ou não, a pele alva, né? Cara, eu tenho um maior ranço de filme romance, desses filmes muito fofinho, desses amor idealizado demais, romance hot, que o homem é assim, assado, que a mulher é assim, assado. Fala a verdade, você já viu o romance hot que a mulher é feia? Que a mulher ela tem mais peso, que a mulher é uma mulher cadeirante. Você já viu um romance hot assim? Vamos conversar eu e você assim? Eu, você, mulher, pau a pau. É bonito ver romance assim. Quem não sonha ter um romance hot, lindo, maravilhoso ali com um homem que realmente vai te dar assim um certo respeito, né? Sei lá, um amor caliente ali de uma noite e tal. Mas, assim, vamos ser sinceras, a gente tá no século XXI, vamos ser sinceras, que tem cara que, na hora que ele abre a boca, e tem mulher também nessa mesma situação, mulher linda, maravilhosa e tal, ali esculpida, vai na academia, tá ali com shape, pá, mas na hora que a mulher abre a boca, é um desastre. Então, é muito essa questão da beleza, essa estética, essa questão dos dotes que uma pessoa tem que ter, sabe? Eu acho que é um filme que é uma verdadeira lambada na gente, tá? Cara, eu tenho um ranço de romance assim, vocês não imaginam.
Ai, meu Deus, eu tenho muito ranço desse tipo de romance. Me desculpa aí as mulheres que gostam desses romances. Cara, eu fui uma adolescente que li essas histórias assim, mais românticas assim e tal. Com o tempo a gente vai ver que essas coisas não existem, que infelizmente a nossa vida é uma vida que não tem nada de florzinha. Você não vai encontrar um príncipe encantado montado no cavalo, mais fácil se acontecer ele num fusquinha, ou então numa Fiorino rebaixada, do que num príncipe encantado montado no cavalo. Ou até mesmo aquelas bicicletinhas elétricas, agora tem bicicleta elétrica, né? Enfim, de chinelo de dedo, chinela havaiana ainda, que é bem ruim. Então, assim, não tem essas coisas, né, gente? Essa aí é ideia de mulher que nem sei de onde surgiu, mas tá bom. Então, assim, é muito essa questão da gente entender, sabe? Onde a gente cabe realmente, sabe? Tem um filme que, depois de um tempo, né, assim, eu já vi ele já tem um certo tempo, e a gente pensa muito nessas coisas, tipo assim, o que é o nosso ideal? Agora tem IA, nossa, esse negócio de IA, menino, esse tal do prompt aí, do Gemini aí, do Copilot, né, e as IAs aí. Eu até brinquei um pouquinho com esse negócio e assim, nossa, apareceu cada coisa pra mim que eu fico assim, menina, se eu achar um homem desse na rua e ele foi isso aqui, eu pego pra casar. Mas assim, sabe? Então tem muitas essas questões, né? E agora que esse negócio da IA é um outro debate, né? Até que ponto, né, a gente tem que ser belo, porque a IA tira as imperfeições todas também, te deixa com corpão ali, a própria IA não copia a imagem 100% realista, né, eu já tentei fazer esse teste aí, várias IAs, e elas não copiam não, tá? Mas assim, a gente fica pensando nisso, sabe? Nessas questões, do que é importante realmente. Será que é só a beleza? Será que a gente não é um pacote completo? Que quando você casa com a pessoa, você casa com um parente dele também, enfim, né? Não tem manual de usar as pessoas aí. Aliás, não se usam pessoas, se usam coisas. Então, assim, tem essas questões, sabe? Bem interessante a gente pensar nessas questões. Olha só, um filme só eu falei trocentas coisas desse filme. Mas enfim, é um filme de comédia que você vai dar uns nervoso, não, menino. Vai dar aqueles nervoso, mas também para a gente pensar até que ponto você está realmente disposto a se sacrificar para ter algo, né? Porque essa mulher que pagou o preço alto, né? E deu certo, né? Você vai descobrir bem no filme. Mas vale a pena, tá? Essas questões. É um filme que você vai dar uns nojinhos, mas é um filme bem interessante para você pensar nessa questão realista do... É um terror de forma diferente, tá? O toque dele é um toque diferente, mas vale a pena essa experiência de ver esse filme. No cinema, principalmente, está disponível já nos cinemas aí, você pode procurar e se você já viu, traz as suas opiniões pra gente. O que vocês acham dessas pessoas que acabam... aí tem aquela rede lá de que, né, você fica passando ali os, né, status ali. O que você acha disso tudo? Você acha que nos nossos tempos atuais essa história se encaixa aonde, quando, sabe? Onde você está nessa história? Vale a pena a gente ter esse tipo de reflexão, tá? Então essas são as nossas impressões de A Minha Irmã Feia, né, e disponível nos cinemas. Na nossa segunda indicação de filme da semana, a gente vai falar de um filme que, assim, ele é um filme de terror também. Ele é um filme que a ideia dele já tentou ser copiada algumas vezes. Ele é um filme que ele não é assim, ele é um filme muito dos bonitinhos. Tem um outro filme também na Netflix, a gente vai falar sobre ele depois. Mas é um filme que esse aqui eu gostei mais. Desse tipo, dessa sinopse e tal. Vocês vão lembrar muito de filme tipo assim, O Marley e Eu, Para Sempre ao Seu Lado. Tem um outro filme com o mesmo nome deste aqui, é um filme que me parece esse outro aí de 2022, e esse outro filme não agradei muito dele, não. É um filme assim que você fica meio assim estranhando como que ele é, mas que
tem uma crítica social bem interessante também. Tem até um outro filme com a... nossa, como é que é o nome da atriz? A gente uma hora vai falar sobre ele. Ele também é um filme bem interessante, esse outro. Mas esse aqui é um filme que eu gostei da experiência, porque realmente ele é um filme da percepção de um cachorro, né? É muito interessante essa história aqui, vale a pena a gente conhecer. Então nós vamos falar do filme deste ano de 2025, não do de 2022, tá? Que é o mesmo nome, aliás, que é o The Good Boy, né? Esse filme aí do cachorrinho, que chegou aí nos cinemas recentemente. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, aí estavam algumas pessoas esperando sobre ele. E agora ele chegou, finalmente a gente vai trazer as nossas impressões aí para vocês. E ai, que cachorrinho fofo, gente. Se alguém quiser me doar um cachorro daquele, eu quero. Mas daquele tipo aí, tá? Porque tem uns cachorros aí que, pelo amor de Deus, no tadinho dos bichinhos, o bichinho não tem culpa, a pessoa aqui que é cabeçuda mesmo. Mas assim, sem essas brincadeiras que não tem graça nenhuma, vamos falar sobre as impressões desse filme. É um filme bem interessante, porque ele aborda não só essa questão do olhar do cachorro com relação a gente, que somos os donos dele, mas tem outras situações que estão envoltas nesse filme aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa sinopse dele também. Nesse filme aqui, a gente vai ver o Indy. O Indy, esse cachorrinho que está aqui no filme, aliás, ele é o cachorrinho do dono, do diretor do filme, tá? E ele é um filme que, tanto que essa questão da projeção da câmera, ela tem exatamente da imagem do cachorro mesmo. Então, a gente vê o dono do Indy bastante doente, e tem umas questões ali bastante complicadas com ele. Ele acaba voltando a morar, ele, né, vai mudar para casa, parece que do avô, do pai dele, que ele acaba voltando para lá para ver se melhora um pouco e tal, questão da saúde, é no meio do nada essa casa, mas que parece que nessa casa que o Indy e o dono dele vão para lá, tem uma coisa meio estranha nessa casa, né? O Indy, você já vê o bichinho preocupado com o dono dele, porque ele sabe que o dono dele não tá bem, ele sabe que ele não tá legal, né? E ele vai assim, né, ajudando da forma que dá, né? Porque tadinho, o cachorrinho, ele não sabe, né, como é que ele vai fazer para cuidar do dono dele. O máximo que ele vai fazer é tentar pedir algum tipo de ajuda pro dono dele. E também fazer companhia, que muitas vezes a companhia ela acaba sendo algo muito importante para assim você poder se curar de alguma doença. A solidão, de uma certa forma, ela é algo que acaba prejudicando a nossa vida, prejudicando a nossa forma de ver as coisas, né? E, por exemplo, quando você vê questões mentais, essa questão da solidão, ela é muito levada em consideração. Por exemplo, quando você vai ao médico e você é diagnosticado com alguma doença de transtorno mental, como por exemplo ansiedade ou depressão, naturalmente é uma das perguntas que é feita: como é que é a sua rede de amizades, se você faz alguma atividade física, se você tem, por exemplo, algum pet para você estar ali, uma planta. Esse cuidar, ele é importante também. E a companhia do pet, a companhia de uma outra pessoa, muitas vezes auxilia nesse processo de cura. E sim, os pets são grandes, assim, grandes companhias para a gente. Às vezes a gente passa um pouquinho de raiva porque eles, tadinhos, também não entendem a nossa forma de ver as coisas, né? Eles vão fazer as estripulias deles e a gente acaba corrigindo, né? Da maneira que a gente acha que é certo ou errado. Mas para eles, essa visão é completamente diferente da nossa visão. E eles só querem estar perto dos donos, cuidando deles, né? Fazendo companhia, enfim, e sendo cuidado por eles também.
E aqui é uma outra questão, porque o Indy, ele tá ali numa casa que ele tá vendo uma criatura meio das esquisita, ele tá meio que se aproximando do dono. Ele não sabe o que fazer, essa criatura tenta pegar ele. E é algo assim que você fica meio incomodado, você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer com esse cachorrinho? O que será que vai acontecer com esse dono? Você fica numa aflição. Se você tem preocupação com filmes assim, você vai ter umas preocupações sim, tá? Não vou mentir pra você, não. Mas assim, às vezes o final vai ser satisfatório para você de algumas coisas que acontecem, outras não, mas enfim. Mas o que eu posso te dizer é que é um filme que ele é muito bom, muito interessante. É também uma fórmula, como a própria resenha da Isabela Boscov, quando ela falou dos dois filmes, depois ela até comparou os dois, é uma forma de contar o terror de uma forma bem diferente. Não precisa de um jump scare, não precisa de ter um assassino slasher. Muitas vezes o sobrenatural, o a gente não conhecer o que está do outro lado, aliás, assim, tem gente que gosta de ficar brincando com o outro lado. Eu particularmente acho que o outro lado é do lado de lá e nós estamos do lado de cá. E é muito interessante você entender que a gente não está sozinho nesse mundo mesmo, né? Mas que para você falar de um bom terror, não precisa ter muita coisa assustadora, assim, no sentido de tem que ser aquela coisa ali demoníaca, ou, por exemplo, que aparece o jumpscare ali, pá. Não precisa de nada disso, né? Às vezes, uma boa história bem escrita, com um terror colocado no ponto certo, ele vai acabar te dando tanto susto, tanto medo, tanta aflição, como uma história como essas. E também depende muito do tipo de terror que você gosta. Se você gosta de um terror com um roteiro bem bacana, esse aqui com certeza você vai gostar muito, tá? É uma história bem montada. Sim, é a visão do cachorro, tanto que a base da câmera é a base da câmera da visão do Indy. E é uma história assim que você vai ver de diversas perspectivas. Você vai ver dessa questão do cuidado com o animal, né? Quando a gente está doente, quem vai cuidar deles, né? E o quão importante é essa companhia deles, principalmente essas questões mentais, tá muito em alta por aí. Também essa questão do sobrenatural, essa questão de como a gente vê o luto, como a gente vê a morte. Tem diversas coisas para a gente colocar aqui, tá? Diversas mesmo. Então, na minha opinião, vale demais essa experiência, tá? Se você já assistiu Good Boy, traga as suas indicações, as suas impressões. Quero muito saber as impressões de vocês, tá? Para mim, um filmaço. Vale muito a pena essa experiência, tá? De verdade, vale muito a pena mesmo. Mas, e por último, mas não menos importante, a gente vai falar desse último filme que tá aí disponível na Netflix. Tá dando o que falar, tá? Tá sendo um filme que muita gente tá chamando muita atenção, porque é uma história que você pode achar que é um found footage, você pode achar também que ele é um estilo documentário mesmo, tá? É um filme documental e é um filme que a gente vai vendo algumas coisas que vão acontecendo ali num bairro nos Estados Unidos e que tem a ver muito com essa questão da vizinhança. Que tipo de vizinho você é e que tipo de vizinho você tem aí próximo de você? Porque é um filme que fala muito dessa questão da vizinhança, como é bom ser um bom vizinho, sabe? Uma pessoa que sim ajuda outras pessoas, mas que às vezes é incomodada também por outras pessoas, né? Enfim,
A gente que também não é passar pano para um, passar pano para o outro, mas é um filme que ele me fez pensar em algumas coisas assim que chamou a atenção da gente, sabe? A forma de gravar dele é diferente, porque é através ali daquelas câmeras dos carros da polícia que vão vendo aquilo tudo acontecer e a gente vai ficando confuso de saber o que está acontecendo, como se deu toda essa confusão que aconteceu ali naquele bairro. Gente, um bairro que eu queria morar. Vou ser sincera com vocês. Muitas crianças, muitos vizinhos, o lugar parece ser muito gostoso, muito agradável de morar com aquelas entradas de casa ali que eu acho muito fofas. Mas eu acho que é um tipo de vizinhança que não dá para todo mundo, que existem pessoas assim que não combinam com esse tipo de vizinhança. Mas, enfim, pessoas e pessoas, né? Enfim, não dá muito o que dizer. Mas então nós vamos aí sobre o tão falado A Vizinha Perfeita. Tá aí disponível na Netflix. Entrou aí no catálogo e tá deixando aí a galera bastante incomodada, bastante empolvorosa aí dessas questões. A gente vai falar um pouquinho sobre as impressões dessa história aqui para vocês. Nesse filme documental, a gente vai vendo umas questões envolvendo esse bairro aqui. Deixa eu até ver de qual cidade, eu realmente estou confusa aqui da cidade. Deixa eu ver aqui na minha cola. É uma cidade da Flórida, né? Então a gente vai ver essa confusão que envolve a Susan e a sua vizinha, que é Adik. Vou falar assim, porque realmente eu não consigo ler o nome dela. Essa vizinha, a Adik, ela é a Aidka, eu esqueci o nome dela, gente, realmente o meu inglês que tá uma porcaria. Ela é uma mãe de 4 filhos, né, divorciada, assim, só que o pai é um pai presente. Ela vive ali nessa vizinhança e sempre teve muito essa questão assim, das normas, o que era para ser feito. Ela cuidava dos filhos com muito amor, com muito carinho. E assim, tinha essa camaradagem ali na vizinhança, sabe? Todo mundo se dava super mega bem. Até uma certa senhora chamada Susan, que se muda para próxima ali da casa dela. Gente, assim, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa é você ser incomodado, por exemplo, vamos lá. Tem certas situações que realmente incomodam outras pessoas. Quando é um barulho, por exemplo, de fogos, quando é, por exemplo, uma vidraça quebrada, quando é, por exemplo, as pessoas que gostam de fazer aquelas brincadeiras sem graça, piadinhas de mau gosto. Então são situações assim que realmente incomodam qualquer pessoa. Mais uma coisa é a vizinha que se incomoda por tudo, absolutamente tudo. E a Susan, ele era esse tipo de mulher. Uma mulher assim que na frente dos policiais ela era uma coisa. Se sentia amedrontada, perseguida, se achava discriminada, que todo mundo incomodava ela, que todo mundo perseguia ela, até que ela começa a fazer coisas bastante incomodativas. A gente via que era da índole da mulher mesmo. E assim, ela era tão assim inapropriada, né? A gente pode dizer assim, foi em 2022, parece que esse crime aconteceu, envolvendo as duas, nessa discussão que acabou virando crime. E assim, a mulher chegou a dizer para as crianças ali de perto, para eles não ficarem muito perto dela, não se aproximarem do quintal dela, porque ela tem 2 armas em casa. Me explica qual que é a finalidade da pessoa falar isso, que ela tem 2 armas em casa. Me fala qual é a finalidade.
que a pessoa diz isso, entende? Então, assim, até o ponto em que num momento, assim, extremamente cruel, na minha opinião, a Susan acaba baleando a Attic e ela acaba depois vindo a óbito. É uma situação que, nossa, assim, incomoda geral, tá? Não tem como você ver esse filme aqui e não ficar incomodado de forma alguma, tá? Porque aqui nesse documentário a gente vai vendo aqui pelas câmeras corporais ali da polícia, ela ligava direto para reclamar do barulho, reclamar das crianças, como se ela tivesse assim, como se ela tivesse as pessoas fazendo isso só para fazer raiva nela. Ou como se o mundo girasse apenas em torno dela, né? Mas, nossa, é algo bastante incomodativo. Realmente, você vai vendo isso aqui, você vai ficando bastante incomodado. Mas, a gente de novo vem falar aqui que essas questões de conviver em vizinhança é uma questão bastante complexa. Porque do mesmo jeito que existem pessoas que gostam, né, de fazer arte aí, perturbar aí os vizinhos, né? A gente tem os coleguinhas que não sabem, né, conviver em vizinhança. A gente tem, por exemplo, um mala que é perto de casa que não respeita ninguém e ainda deixa a cachorrinha, né, numa situação bastante complexa, na minha opinião. Mas, assim, é chato, porque o bichinho também não tem culpa. E no caso delas, crianças, assim, eram bem orientadas. Então, não tinha o porquê da mulher má encrenca com os outros. Mas, enfim, né? Aconteceu esse crime, ela tá presa, e, nossa, é uma situação que você fica assim, gente, não tem uma lógica uma coisa dessa. Mas é o que acontece, infelizmente, é o que mais acontece no nosso mundo. Mas é um filme, assim, que você vai ficando bem surpreso, né, com algumas coisas que vão acontecendo aqui. O policial já não tá aguentando mais essa situação, eu queria nem estar no lugar dos policiais que passaram por esse perrengue. Mas, enfim, é um filme, assim, que nos faz repensar no tipo de vizinho que a gente é, no tipo de vizinhança que a gente quer morar, como a gente pode ser útil para os outros, para a comunidade à nossa volta, e o que realmente nos incomoda é como manter esse hábito saudável, porque isso é possível e como é possível. Eu acho que são 3 indicações bem interessantes para a gente poder falar, diferentes, 2 no formato mais tipo um terror, a outra no formato documentário, mas que tem essa crítica social, essa questão de curiosidade, de discussões, debates bem interessantes para a gente falar. Todas essas 3 indicações, uma está na Netflix, que é essa última, as outras 2 no cinema. Caso viu alguma das 3, tragam suas indicações, seus comentários, suas opiniões. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Bom, gente, é isso. Eu não quero me estender mais do que eu já me estendi aqui neste episódio. Muito obrigada mesmo, de coração, para vocês que estão nos acompanhando. No domingo vai ser o nosso último episódio dessa 7ª temporada. Já na semana seguinte já começa a nossa 8ª, porque a gente tem muita coisa para falar até o finalzinho, né? O início da última temporada de Stranger Things, e tem muita coisa para a gente falar, muita coisa está lançando. Eu quero dizer aqui sempre as nossas indicações para vocês. Então é isso, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a gente vai se ver então nos próximos vídeos e resenhas no canal. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos na próxima. Até mais!